essa é a Champions League mais acessível para termos um campeão inédito. Tá? A gente está falando aqui dos últimos anos, especialmente. Quero lembrar que Paris Saint-Germain já está classificado às quartas de final, ainda não conquistou o título. A Atalanta também está nas quartas de final. E o Atlético de Madrid é outro que marca presença, além do Leipzig, nas quartas de final. Então, os 4 que passaram até agora não conquistaram o título. O Lyon venceu o primeiro jogo da Juventus 1-0. Napoli, que é outro não campeão, empatou em casa com o Barcelona 1-1. E o outro duelo, o Manchester City venceu o Real Madrid por 2-1 e vai jogar em casa. No outro confronto, Bayern de Munique e Chelsea está 3-0 para o Bayern, só que aí são 2 campeões. André, vamos lá. A frase é essa daí, eu vou repeti-la. Essa é a Champions League mais acessível para termos um campeão inédito. Você acha que essa frase é verdadeira ou falsa? Acho que é verdadeira. Essa é a Champions mais atípica que a gente vai ter, provavelmente na história, né? Assim, tiro curto. Se quem tiver encaixado tiver naqueles dias voando baixo e tiver menos contusão, encaixar, se der liga, eu acho que a gente tem uma boa possibilidade de ter um campeão inédito e, sem dúvida, entre todas as outras, respondendo à pergunta, essa é a Champions League mais acessível para termos um campeão inédito. Verdadeiro. Mas você concluiu isso porque, caso ela seja jogada, e deve ser dessa maneira, vai ser tudo espremido em 3 semanas e um momento vai influenciar, ou a ausência da torcida, você acha que também entra acho que nisso? Tudo. Eu acho que sim. Até os jogadores, mesmo a condição dos jogadores, né? Pode ter time que tá mais, enfim, voltou depois, campeonatos que vão estar, não sei. Eu acho que tudo são vários microfatores aí e alguns não micro, alguns bem. Eu acho que o fator de você jogar em casa, você não vai ter, né, jogo de ida e de volta. Provavelmente, eu não sei se for jogo de ida e volta, não vai. Não, mas mesmo se tiver ida e volta, não deve ter o critério do gol fora, né? Porque eu não sei, vai ter, André. Eu imagino que vai ter. Não, gente, vai você ter. Vai jogar dentro e fora. Se houver ida e volta, vai ter. Peraí, se forem jogar tudo em Lisboa? Não, aí não. Não. Se for tudo em Lisboa, é jogo único. Então, se for tudo em Lisboa, é jogo único. Você entendeu? O cenário de ser tudo em Lisboa é um cenário para jogo único. Você teria como se fosse Copa do Mundo. Leva todo mundo para Lisboa e joga a Copa do Mundo. Aí eu acho até que me parece o que me parece mais razoável, né? Que você não vai fazer 2 jogos em campo neutro e de volta. Sim. A questão é, se for tudo em Lisboa, aí vai ser tudo jogo único. Vão ser 4 jogos de quarta. Mas isso não está confirmado, né? Isso aí é o que dizem, né? Dizem, sim, pode ser. Então, assim, eu acho que é a mais ativa delas. Mas é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o seguinte: se levar tudo para Lisboa, quartas e semi, é em jogo único. Ou pode só levar a final para Lisboa, e aí faz ida e volta lá, que é uma coisa que os clubes não estão querendo, porque aí a temporada terminaria 29 de agosto, e aí já tem temporada que vai começar dia 10 de outubro. Então, esse é um ponto. Se for tudo para Lisboa, vai ser jogo único. Se for só a final para Lisboa, aí vai ter ida e volta nas quartas e ida e volta na semi. Porque também tem uma questão aí de grana. A UEFA vende 13. A UEFA vende 17 match days, né? A UEFA vende 17 rodadas. Se você tira um jogo das quartas, uma rodada das quartas e uma rodada da semi, a UEFA vai ter que, não sei se vai, mas a UEFA teria que devolver grana para as TVs, né? Porque ela tirou 2 jogos, duas rodadas da competição. Mas, o André, só assim, para a gente contemplar essa situação de jogo único. Aí que a frase é verdadeira ao cubo, né? Porque assim, jogo único é aquela coisa, né? Então, e vai quem tiver embalado ali no momento, velho, se você pegar e fizer uma Champions de quarta, semi e final em, vamos lá, 15 dias? Isso. Pô, é a mais atípica delas e aqui pode mais. Vai ter um campeão inédito? Não sabemos, essa é uma outra história. Mas a pergunta a afirmação essa é a mais acessível. Eu acho que é a mais acessível. E a gente tem que lembrar que, pelo menos,
pelo menos 50% dos times restantes na competição não vão ter o título, né? Porque Então. assim, já são 4. Das 8, a gente pode ter. Não, e tu pode ter 6, um cenário cara. de. Não, pode ter um cenário de 7. De 7 de 8. Pode ter um cenário de 8, só o Bayern. Pode ter só o Bayern nas quartas. Acho que isso vai acontecer? Não, mas acho que num cenário. Ou o Chelsea. Ou o Chelsea. Porque não vai virar, né? 3-0 sim, mas de qualquer jeito, um ou outro vai ser campeão, né? Quem passar dali é o campeão. Isso. É campeão. Então, assim, você pode ter um cenário por baixo. A pausa, acho que nesse caso até beneficiou talvez a Juventus, mas o Lyon estava bem embaladinho para dar uma eliminada na Juventus, que talvez não vivesse um momento muito bom. Então você pode ter 6 de 8. E aí, com esse cenário de pausa, e tirando que um desses campeões seja o Barcelona, que não está jogando o seu melhor futebol, você só tem o Bayern contra o resto. E alguns jogando muita bola. Alguns jogando um futebol consolidado. Mesmo times que tenham menos grife, como por exemplo a Atalanta, que acho que a pausa foi ruim para a Atalanta também. Não estou dizendo que vai ser campeão. O que eu estou falando é que... E agora esse cenário que a gente está desenhando aí de possíveis jogos únicos só aumenta o que eu já achava. Porque antes disso eu já via City e PSG com uma vantagem para os outros. O Bayern voltou voando e talvez tenha encostado nessa galera, porque PSG e City, para mim, continuam à frente, por exemplo, do Barcelona, que é um campeão. E aqui eu estou contando que o City vai eliminar o Real Madrid, pode ser que a coisa vire, não acho que vai rolar, mas enfim. Mas eu acho que a pausa nesse aspecto, ela traz benefícios para alguns times. Por exemplo, o Barcelona, a pausa é benéfica. O Barcelona não estava jogando bem. Se o Barcelona voltar pior do que estava antes, assim, a chance de ser eliminado é gigantesca. Eu acho que os grandes as grifes foram beneficiadas pela pausa. O Manchester City, apesar da vitória espetacular para cima do Real Madrid, ele volta agora, cara, com um único... Assim, é como se você começasse a temporada falando, gente, não tem que ganhar 90 pontos na Premier League, agora são 5... Tem que fazer o jogo da volta, 6 jogos. Eu tenho 6 jogos para fazer na temporada. A volta das oitavas, as 2 das quartas, os 2 das semi e a final. 6 então, assim, que podem virar 4. 6 que podem virar 4. Então eu acho que... E treinar na Premier League, né? Até para dar ritmo. Porque assim, você não precisa esgarçar, maltratar os caras, tirar a última gota de suor, igual o Guardiola faz ali na Premier League, que é necessário pra você ser campeão. Agora você não precisa, o título já foi pro saco. Formiga, categoricamente, então, para você é verdadeiro? Sem dúvida, para mim é verdadeiro, estatisticamente falando, futebolisticamente falando, e ainda tem essa questão logística, né? É isso, olha, 2 verdadeiros então aqui. Vitor Sérgio Rodrigues, galera também está acompanhando, tem muita gente aqui falando verdadeiro, tem muita gente lembrando do Bayern de Munique como uma equipe forte para não deixar os não campeões vencerem. Sim, antes rapidinho, hoje começa o julgamento do City, né? Sim. Hoje o City começa a ser julgado lá na Corte Arbitral do Esporte, lá na Suíça, da suspensão de 2 Ligas dos Campeões, né? Então a gente pode até ter a situação de você ver o City talvez campeão sendo proibido de jogar a Champions seguinte por causa da suspensão. Tem que ver lá o que vai acontecer nesse julgamento. A frase, ela tem ali um componente que faz você pensar um pouquinho, né? Porque quando ela diz é a mais acessível, eu não tenho convicção que seja a mais acessível, perfeito? Porque a gente teria que olhar historicamente também, de repente pode ter tido alguma Champions que, sei lá, você tinha 7 não campeões entre os 8, não sei. Mas eu vou votar como se a frase fosse: o cenário atual aumentam as chances de um não campeão. Eu vou votar como se fosse assim, tá? E eu acho que é verdadeiro tudo isso que a gente está falando. Pausa de 70 dias, de, sei lá, 60, 70, 80 dias. Você tem tudo sendo decidido numa batida só, que normalmente entre uma fase e outra da Champions você tem 3 semanas às vezes, entre quartas para sempre, você tem 3 semanas, você vai decidir tudo numa paulada só, e ainda mais se for no estilo Copa do Mundo, né? Todo mundo vai para um lugar e joga batido. Quarta, domingo, quarta. Então você pode decidir a Champions, como falou o André, vou inverter, né? Você pode decidir em sábado, quarta, sábado. Então é muito diferente, né? É algo que ninguém tá acostumado a jogar assim a Champions. Então eu acho que é verdadeiro por conta disso. Só fazendo essa ressalva do mais acessível, a gente deveria
para falar o mais, a gente deveria... Eu não tenho essa pesquisa à mão, mas eu entendi o espírito da pergunta, eu acho que é verdadeiro. Ô André, assim, antes da pausa, muita gente ficou bem impressionada com a postura do Paris Saint-Germain no jogo contra o Borussia, principalmente no jogo da volta, daquela briga de um estádio que estava sem torcida, naquele ambiente que todo mundo falava, ou vai ou racha, o projeto está sendo jogado em 90 minutos. E num primeiro tempo, a validar o que falou o Formiga, em que o Neymar foi tudo isso, né? O Neymar chamou o jogo o tempo todo, o Neymar jogou pra cacete, o Neymar fez gol, o Neymar criou a jogada do segundo gol, o Neymar deu porrada, o Neymar levou porrada. O Neymar foi o personagem do jogo nos primeiros 60 minutos. E aí alguém mandou aqui o seguinte, foi o Lucas, mandou: Luiz, aí o campeonato francês sacaneou o PSG, hein? Tudo aquilo que a gente viu do Paris Saint-Germain, André, fica congelado por muito mais tempo do que os principais concorrentes. O Paris Saint-Germain não vai entrar em campo até jogar a Liga dos Campeões, se o campeonato francês não voltar. Você tiraria o Paris Saint-Germain dessa briga dos principais concorrentes por conta disso? Não tiraria, porque, assim, evidentemente que outros times têm chance de chegarem mais embalados, tal, mas você também tem o aspecto físico, que os caras vão estar mais enxutos. Esse fator eu acho que não. Acho que esse fator é menos importante nessa hora. Mas, surpreendentemente, hoje está no Mundo Deportivo. Olha que interessante a capa. Fomos surpreendidos, né? Quero ir ao Barça. A capa de hoje era essa, dizendo que ele não... surpresa, né? Surpreendente. Então, eu acho que o Paris Saint-Germain tem chance, cara. Tem chance, mesmo sem jogar o campeonato francês, mesmo com esse... Não sei se foi bola fora, mas enfim, talvez com a precipitação da Liga Francesa. Porque aí passando para outro, Formiga, que é o Atlético de Madrid. Imaginemos você dar sequência na sua temporada depois de eliminar o atual campeão em Anfield, do jeito que o jogo foi, você tomando um calor danado, o goleiro pegando tudo, depois no final ainda terminando vencendo o jogo. Foi um negócio espetacular. E é um time que é talhado para jogar essa competição, né? Eu acho que esse é um dos times também para a gente ficar bastante atento. E assim, ele é um time que na posição de se retrair e dificultar a vida do adversário, ele se sente muito confortável. Tem alguns jogos, e aí jogos da volta, que são jogos muito traumáticos para o Atlético, né? Por exemplo, contra a Juventus na temporada passada. Num cenário de não ter o jogo da volta e o Atlético ter que depositar todas as suas fichas num jogo único, eu acho que o Atlético se coloca como um candidato. E você abre muita possibilidade para várias formas de jogo diferentes aí. Você tem, por exemplo, um Atalanta, que é um time que é muito fluido, né? As coisas acontecem da maneira... A melhor Atalanta, ela é possível numa noite qualquer de bater uma semifinal aí, de repente. Dependendo da maneira como a gente tá desenhando essa Champions. E aí vai fazer o quê? Formiga, nesse cenário, a Atalanta não é só bater semifinal, não, cara. É ser campeão, por que não? É porque eu acho que você cenário precisaria dessa repetição de noites, pelo menos mais 3 vezes. Por isso que eu acho que o título é um pouquinho mais diferente. Mas eu acho que uma semi, aí a coisa fica em aberto. Aí pode entrar uma situação dessa. A mesma coisa vale para um Lyon, que de repente elimina a Juventus. Então, assim, cara, vai ser um desenho muito específico, né, de Liga dos Campeões. Mas eu tenho a impressão que alguns são beneficiados, assim. O Simeone é um deles. Nesse cenário que a gente tá falando aí, né? E vamos ver, né? E vale lembrar, o Bayern de Munique chega, ou provavelmente vai chegar lá como time com mais jogos, né? Mais jogos não, mas assim, mais tempo de trabalho, né? Certamente que quando chegar o início do mata-mata da Liga dos Campeões vai ser o time com mais tempo de trabalho e um time que para muitos hoje já é o grande favorito. Eu vou fechar aqui esse tema com essa pergunta para vocês. Eu sei que ainda tem time que precisa passar das oitavas de final, o Bayern de Munique entre eles. Vitor, qual o grande favorito à conquista da Champions hoje, dia 8 de junho? É difícil dizer, né, cara? A gente, antes da pandemia, uma das últimas coisas que a gente fez antes da pandemia foi fazer uma gravação que o Esporte Interativo fez com a gente, falando dos favoritos. O meu favorito, que para mim até eu falo, que eu falo assim, para mim acho que tá todo mundo no mesmo bolo e tem um diferente. E o diferente já foi pra casa do chapéu tem tempo, que é o Liverpool. Então, é difícil a gente dizer, né? Mas, é difícil, mas você é um cara brilhante, pô. Você não sou. Talvez seja brilhante, porque
Talvez seja brilhante porque eu tô ficando careca e você conhece bem disso. Tá Mas ficando? é só isso. O meu brilhantismo para aí. Mas o ponto aí, que até eu discordo um pouquinho do Formiga, quando parou, eu acho que o Bayern já estava à frente de todos, inclusive do PSG, inclusive do Manchester City. Quando parou, o Bayern vinha do Hans Flick, na administração do Hans Flick, jogando muito, e inclusive dá uma gastada absurda no Chelsea dentro de Stamford Bridge. Então já era. E aí ficou aquela dúvida de como o Bayern ia voltar e tudo. Até fiz um vídeo sobre isso lá no meu canal. Aí ele faz ali alguns jogos, por exemplo, ele joga mal contra o Union Berlin ou joga regular contra o Union Berlin na volta. Aí depois alterna um jogaço com outros jogos mais ou menos. E no fim de semana ele joga muito contra o Bayer Leverkusen, saindo atrás. Então eu acho que o Bayern hoje tem um estágio que eu acho que hoje nenhum outro time tem. Nem o PSG. Até porque a temporada do PSG foi muito acidentada, todo mundo machucado no começo, o Neymar fora suspenso, fora machucado. Então aí o PSG faz um jogo do segundo tempo muito ruim contra o Dortmund na ida, depois faz um ótimo jogo contra o Dortmund na volta. Eu acho difícil dizer um favorito, até porque a gente não sabe quanto tempo vai ficar, os times vão ficar sem jogar ainda, não sabe quanto tempo de fato vai começar dia 7 de agosto, não sabe quanto tempo os times vão ficar parados depois de acabarem seus campeonatos nacionais. Por exemplo, o Bayern de Munique, a gente fala assim, ele tá muito bem e tudo, mas ele deve ficar uns 25 dias sem jogar. Se for mesmo 7 de agosto, o Bayern vai acabar o campeonato alemão no meio de julho, no começo de julho, e ele vai ficar um tempão sem jogar. Então ele vai ter feito a pausa, voltado, batida, e depois vai ficar de novo sem jogar. Não sei o que isso pode dizer, mas se fosse para responder, eu diria que é o Bayern de Munique para me estrepar. Alguém mandou uma mensagem falando assim, olha, aqui o Igor Barbosa, o Leipzig sem Werner vai perder bastante força, acho que vai ser o menos favorito. O Leipzig vai ter o Werner até o final da temporada. Vai ter o Werner até o fim. Pode ir pro Chelsea, é o que estão falando? Pode ir pro Chelsea, mas ele ficará no Leipzig até o final da temporada. Formiga, vamos lá, um favorito, rapidinho. Bayern de Munique, acho que pela bola, pelo ritmo, enfim, nessa parada da gravação eu até fui de PSG, mas era mais uma vontade pela historinha do que necessariamente uma crença pela bola, né? Apesar de eu acho que o PSG fez jogos bem constantes, mas acho que a história do Neymar entregar a taça pro Sheik ralar é um bom roteiro, mas o Bayern é um time muito consistente, né? E hoje está mostrando isso aí, pegando os adversários mais fortes da Bundesliga e ganhando com alguma facilidade. André Henning, essa Super Champions promete. Essa Super Champions promete. Vamos lá pro seu favorito, vai. Se eu tivesse que botar do meu, eu votaria no FC Bayern.